Eu saúdo você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, que Ele continue abençoando, sustentando a sua vida e a vida da sua família. Hoje é um domingo muito especial para a Igreja Presbiteriana Getsemane, 8 de novembro, porque depois de tantos meses, desde lá de meados de março, nós estávamos sem os nossos encontros presenciais e hoje nós estamos retomando também o culto presencial, o culto vespertino, das 19 horas. Como você bem sabe, nos nossos grupos de comunicação já avisamos que por hora a Escola Bíblica Dominical continua da mesma maneira, ou seja, nós não retomamos a Escola Bíblica presencial. Ela ainda acontece domingo às 9h30 pela manhã, através das plataformas online. E o culto ele volta para pessoas que sentem e estão sentindo que é o momento de retomarem, que já estão aí um pouco mais tranquilas em relação a estarem junto de outras pessoas, de outros irmãos. Então, existem essas duas situações, não é, meus irmãos? Pessoas que sabem, pessoas que dentro da sua consciência já acham por bem estarem ali, no momento de culto, mas se você pensa ao contrário, se você pensa que você ainda precisa resguardar a sua vida e por isso você está aqui neste culto online, não participando do culto presencial, não é demérito nenhum. Fique em paz, fique na sua casa. O importante é que, independentemente de estarmos na igreja, fisicamente, ou estarmos em espírito e estarmos unidos aqui através das plataformas digitais, nós somos igreja, nós somos o mesmo povo. Então eu quero que você tenha muita tranquilidade, você tenha muita paz em saber que o Senhor recebe o teu culto, recebe a tua adoração, mesmo quando você está aí dentro da sua casa. Ele tem feito isso e tem sustentado a nossa igreja ao longo dos últimos meses neste ano de 2020. Fique em paz e que o Senhor tenha misericórdia e abençoe a cada um de nós. Eu tenho lido a segunda epístola de Pedro e eu penso que para hoje, para reflexão, nós precisamos fazer o uso do texto que está no capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, eu quero ler o verso 14 até o verso de número 18, e eu quero ser muito simples em dizer que nós temos uma grande lição para aprendermos aqui. Aprender talvez não, porque nós teoricamente já conhecemos sobre o que eu vou falar, mas para a gente prestar um pouco mais de atenção, dar um pouco mais de atenção a esse assunto tão claro nas Escrituras, mas muitas vezes negligenciado por grande parte da igreja. Segunda de Pedro 3, verso 14, o texto diz assim: por esta razão, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro destes insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Verso 18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Meus irmãos, aproveitando este momento, onde a nossa igreja está retomando os cultos, nós entendemos que nós estamos entrando em um novo ciclo. Quando nós falamos ainda deste grande mal que tem assolado todo o nosso planeta, a Covid, nós não arriscamos dizer que esse problema ele será eliminado com o final do ano de 2020. Aqui na cidade de Botucatu, as escolas infantis já tomaram a decisão de não retomarem as suas aulas até termos garantias de que este vírus ele não vai fazer novas vítimas. Ou seja, todos na expectativa de uma vacina que seja boa, uma vacina que seja eficaz. E você que acompanha as notícias sabe que esta vacina tem sido uma grande discussão, pessoas
aprovando o seu uso e querendo, outras não, né? E nós ficamos perdidos no meio de tudo isso sem saber o que fazer. Imagino eu, e aqui é apenas uma opinião pessoal, que nós chegaremos no meio do ano que vem ainda, né, com essa questão para resolver. Né? Não é o meu desejo, mas pelo andar da carruagem nós imaginamos que talvez não até o meio do ano, mas os primeiros meses de 2021 serão também tumultuados e difíceis. Né? Mas, por outro lado, nós estamos um pouco mais maleáveis, saindo um pouco mais de casa. Né? É uma oportunidade, pode ser um risco também. Né? Muitas pessoas estão deixando de usar máscaras, né? E nós estamos querendo, nós estamos pedindo a Deus para que de fato Ele nos abençoe, né? Que os nossos encontros presenciais eles visem também o nosso bem, né? O nosso bem espiritual, e que ninguém seja contaminado na igreja, e que a nossa exposição à rua, não apenas aqui no culto, né? Mas a nossa exposição no trabalho, nos passeios que nós fazemos, que o Senhor tenha sempre misericórdia de nós, e nós pedimos e nós esperamos, né, que o Senhor esteja sempre nos abençoando, nos livrando. Mas ficamos também felizes porque retomar os cultos presenciais significa um novo capítulo nessa história da Covid. E por falar em novo capítulo, em um recomeço de certa forma, né, nós pensamos muito em recomeço, em planejamento, quando nós estamos entre dezembro e janeiro. Né, quais são os planos para o ano que vem, né, para o novo ano que vai chegar. Mas eu queria que você refletisse comigo como a segunda epístola de Pedro, a segunda carta, ela tem propósitos e lições que se aplicam a nós. Nós podemos dizer que o propósito dessa carta seria encorajar cristãos perseguidos e confusos a permanecerem unidos em Cristo. Nós podemos dizer assim. E nós temos algumas lições, né, que teólogos, lendo esse livro, já chegaram à conclusão. Eu vou mencionar algumas delas. Os cristãos devem crescer espiritualmente em virtude das grandes bênçãos em Cristo. Uma outra lição, que a certeza do retorno de Cristo vem do testemunho de pessoas que viram Cristo pessoalmente, também das Escrituras. A gente também entende isso quando a gente lê essa segunda epístola. Deus irá julgar com rigor aqui um problema que estava acontecendo, que Pedro vai lidar diretamente. Deus irá julgar com rigor falsos mestres estes que negavam a volta de Cristo. Quando a gente olha para as notícias, quando nós olhamos para os acontecimentos dentro do mundo dito evangélico aqui no nosso país, nós também ficamos muitas vezes de boca aberta com tanta notícia, com tantas afirmações que têm sido feitas em nome de Deus, muitas delas sem apoio bíblico nenhum. Uma outra verdade de que Jesus ainda não voltou porque Deus é paciente com o seu povo. Aqui, na opinião de alguns estudiosos dessa carta. E uma outra verdade ainda muito interessante, que cristãos, nós devemos ser pacientes. Contudo, nós devemos procurar acelerar o dia do retorno de Cristo. E aqui, como a gente pode fazer para acelerar esse retorno de Cristo? Fazendo uso de 3 ferramentas especiais. Em primeiro lugar, oração. Em segundo lugar, obediência à palavra. E em terceiro, evangelismo. É interessante porque a gente lida com essa questão e no dia a dia nós sempre pensamos, né, no sentido de que somos discípulos de Jesus. Eu sempre tenho falado sobre isso, mas como nós estamos vivendo o nosso discipulado? Interessante que quando os estudiosos de 2 Pedro vão mencionar o problema de falsos mestres, provavelmente o que estava acontecendo aqui era uma ideia, né, que estava sendo muito propagada no segundo século, chamado gnosticismo, que era uma mistura de ideias, era uma mistura de afirmações, de características de pensamentos diferentes. E no segundo século, nos primeiros séculos da era cristã, talvez com um pouco mais de força no segundo, o gnosticismo está ganhando muita força. E o que o gnosticismo ele trazia, né, na sua gama de pensamentos? Era meio que uma mistura, era como se você pegasse um copo de liquidificador e jogasse cristianismo lá dentro, mas também jogasse muito de misticismo oriental e filosofia grega. E por que eu acho isso interessante? Porque nós estamos hoje, de certa forma, vivendo a mesma coisa. Nós muitas vezes temos como referência pessoas, né, que têm canais, né, em rede social,
canal no YouTube, no Facebook, né, no Instagram, e muitas vezes nós damos muito ouvido para tudo que as pessoas falam, como se tudo fosse verdade, tudo fosse bonito. Mas se nós deixarmos o que Pedro está colocando aqui, que para mim é a verdade desse texto, né, do capítulo 3, do verso 14 até o verso 18, se nós deixarmos a grande lição que Pedro está colocando de lado, a gente vai começar a dar ouvidos para todas as coisas, e quando nós percebermos, nós estamos sendo guiados por aquilo que a Bíblia mesmo vai chamar de falsos mestres. Muitas pessoas que afirmam e com aquela fisionomia de certeza, né, com aquele jeito, com aquela mostrando que de fato eles têm convicção do que estão falando, mas muitas vezes afirmações que não são bíblicas, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso, né? Aparentemente, quando nós temos aqui o problema dos falsos mestres, e só para você ver como é que é interessante, se você ler o capítulo 2, o verso 1, olha lá o que Pedro vai dizer para perceber como esse assunto era importante, como essa carta discute a questão dos falsos mestres. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E aqui, de acordo com estudiosos desta carta, deste texto bíblico, eles vão dizer que o que esses falsos mestres traziam? Muito provavelmente eles usavam a liberdade cristã com a desculpa, né, como uma licença para pecar. Eles ensinavam que, de fato, nós somos cristãos, então nós podemos todas as coisas, e usavam isso de uma maneira que nós chamamos de licenciosa, ou seja, é mais ou menos aquela ideia: já que Jesus me salvou dos meus pecados, já que Ele me livrou do inferno, eu posso viver a vida do jeito que eu quiser, fazer aquilo que me der vontade de fazer. Aquela expressão, eu vou fazer aquilo que me der na telha. Mas não é assim. Mas esses falsos mestres aparentemente usavam essa liberdade cristã como uma licença para pecar, especialmente para cometer imoralidade sexual. Ainda no capítulo 2, veja aqui o verso 14. Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, olha o verso 15, abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Então, eles ensinavam essa questão, eles provavelmente viviam essa vida de imoralidade sexual, e que Pedro vai aqui combater, mas também negando autoridades, o próprio capítulo 2, verso 1 deixa isso claro. E também no capítulo 2, verso 10, olha lá, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. E também zombando da segunda vinda de Cristo. Depois você leia no capítulo 3, os versos 3 e 4. Então, nós precisamos aqui, meus irmãos, e para mim, eu vou entrar agora na grande lição que esse texto nos traz, do verso 14 até o verso 18, nós precisamos arregaçar as mangas e fazer o que Pedro está dizendo aqui. Porque ele começa, então, a sua carta, ele vai combater essa questão destas heresias, dessas inverdades que estavam sendo pregadas por falsos mestres, e depois de chamar a atenção para esses erros, depois, como nós mencionamos aqui, de chamar a atenção para o fato de que o cristão ele não deve ser imoral, ele não deve ter uma vida desregrada, ele deve combater ideias que são contrárias ao próprio Evangelho de Cristo, que diz que o Senhor Jesus se fez homem e habitou entre nós, que Ele veio com a missão de nos livrar do inferno, que Ele veio tomando sobre Ele as nossas dores, se fazendo pecador em nosso lugar, sem ter cometido pecado pessoal algum, mas Ele, na cruz do Calvário, Ele assume a nossa dívida e Ele paga o preço do nosso pecado. E o Senhor deixa muito claro na sua Escritura de que, de fato, Ele venceu a morte e que Ele voltará para reunir cada um de nós. Nós temos várias e várias passagens bíblicas falando sobre isso. Então nós devemos
É isso que Pedro está dizendo aqui na segunda carta, combater essas falsas ideias. Nós precisamos do conhecimento da palavra de Deus para identificar essas falsas ideias e para lutar contra elas. E aí ele diz, por esta razão, amados, no verso 14, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Então você precisa parar por um instante e pensar, né, neste momento de recomeço, onde a igreja está voltando para o seu culto público, onde nós temos a oportunidade de repensar, né, o nosso discipulado, o nosso seguir Jesus. Né? Nós devemos então fazer o que a palavra está dizendo aqui, e ter por salvação, olha o verso 15, a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. E aí parece que ele brinca, faz uma brincadeira com Paulo, dizendo que quando Paulo fala, ele fala de uma forma difícil. Né? E a gente precisa lembrar que Pedro era um homem muito simples, mas foi grandemente usado pelo Senhor. Eu vejo, quando eu leio o verso 16, não uma crítica dele a Paulo, eu vejo mais como se fosse um carinho, como ele estivesse exaltando a grande sabedoria que o Senhor deu ao seu irmão Paulo. Mas ele volta no verso 17 dizendo, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não sossega que arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Agora, para mim não cair da minha própria firmeza, eu preciso ser firme. Meu irmão, minha irmã, eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem condição de abrir a Bíblia e ler textos que já abençoaram a sua vida? Você tem experiências com Deus no sentido de que determinada passagem bíblica já te direcionou em alguma vez? Eu tenho muitos textos assim, mas um muito claro que eu sempre volto a ele em momentos de dificuldade é o Salmo 25, quando o salmista Davi diz que ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Em momentos de tomada de decisão, né, eu sempre lembro, eu acredito que o Espírito Santo é quem me lembra desse versículo, no sentido de que nós devemos descansar, nós devemos colocar a nossa questão, como nós sempre falamos na igreja, apresentar as demandas diante de Deus, assim como Isaías também vai dizer, e aguardar nele, e esperar que de fato ele vai nos direcionar, assim como Tiago também na sua carta ele vai dizer, né, que nós não devemos dizer que amanhã e depois eu farei isso ou aquilo, mas devemos dizer se Deus quiser. Ou seja, exprimindo então a necessidade, a dependência de Deus. Então, ele termina a sua segunda carta dizendo, olha, nós precisamos estar prevenidos de antemão, precisamos tomar cuidado para não cair em erros, para identificar, né, verdades que estão sendo ditas como verdades, mas que não são bíblicas. A mensagem da palavra é a mensagem do Evangelho, do Senhor Jesus Cristo. E tem muita gente fazendo uma sopa de ideias, como estava acontecendo aqui, quando no segundo século o gnosticismo estava pervertendo a mente de muita gente. É como se o Evangelho de Cristo, por ele só, por ele sozinho, ele não valesse, ele não fosse inteiro, ele não fosse suficiente, mas que é como se nós precisássemos de outras verdades para dar aqui uma cor, para dar aqui um sentido para a mensagem do Evangelho. E não é assim, a Bíblia é suficiente. E aí a grande verdade está no verso 18 que eu quero compartilhar com você. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. E me parece que Pedro ele vai terminar dizendo o seguinte, né? E alguns historiadores e alguns estudiosos do texto vão dizer que, em resumo, Pedro exorta os crentes a se tornarem mais como o Mestre, demonstrando as características de Cristo em suas vidas. Eu vou ler mais uma vez. Em resumo, Pedro exorta os crentes a se tornarem mais como o Mestre, demonstrando as características de Cristo em suas vidas. E eu faço uma pergunta para você. Quais as características de Cristo? Você consegue enumerar? Você consegue dizer para mim, né, quem é Jesus Cristo?
Você sabe explicar para alguém que porventura te perguntar o que significa evangelho? Você sabe manusear a sua Bíblia? Você tem características na sua vida que são características que nós encontramos na pessoa de Jesus? Por exemplo, ele diz que era manso e humilde de espírito. Nós somos assim. O que diferencia a nossa vida da vida de pessoas que desconhecem a mensagem do Evangelho? O que nos diferencia de pessoas que vivem como se Deus não existisse? Eu confesso a você que quando eu li esse texto, né, em especial o verso 18, eu fiquei me questionando. E eu quero que você questione a sua vida também nesse sentido. Né? O que na minha vida mostra que eu sou um seguidor de Jesus? Quais as características que eu desenvolvi depois de ter o conhecimento da sua palavra? Quando eu ando, né, as pessoas olham para mim e reconhecem que ali vai um homem de Deus, um servo de Deus, uma mulher de Deus, um homem e uma mulher consagrados. Nós somos conhecidos por aquilo que nós abrimos mão por conta do Evangelho? Ou nós não somos conhecidos por isso? Eu queria ler para vocês uma mensagem que eu li que nos ajuda nesse pensamento. É do livrinho do Reverendo Hernandes Dias Lopes, Gotas de Paz. Eu ganhei de uma médica que tem nos abençoado muito, e eu quero compartilhar com você o que ele coloca como mensagem do dia 5 de novembro, quando ele fala do mau uso do tempo nas redes sociais. Eu quero que você escute essa curta mensagem e reflita na sua vida. E ele coloca como texto bíblico Efésios 5, 15 e 16, que diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ele diz assim: nós vivemos no melhor e no pior dos tempos. Este é o tempo das maiores oportunidades e também dos maiores riscos. O tempo é um bem precioso de Deus, por isso precisamos remi-lo, otimizá-lo e usá-lo com sabedoria. Jogar fora o tempo precioso com coisas fúteis e banais é uma irresponsabilidade. É ser um mordomo perdulário com um dom valioso de Deus. Desperdiçar o precioso tempo com conversas inconvenientes, imagens indecentes e mensagens improcedentes é macular a alma, enlamear o coração e conspurcar a honra. Muitas pessoas, infelizmente, empregam o melhor do seu tempo neciamente nas redes sociais. Outras navegam pelos mares revoltos das paixões perigosas, abrindo as janelas da alma para conversas sedutoras com lobos disfarçados de ovelhas. Há aqueles que abrem todos os canais de comunicação com desconhecidos e fecham os canais de comunicação dentro de casa. Aproximam-se de estranhos e afastam-se da família. Muitos casamentos estão sendo minados pelo mau uso das redes sociais. Muitos jovens já não encontram tempo para buscar a Deus em oração, porque passam o tempo todo compartilhando banalidades. É tempo de fazermos uma reflexão. É tempo de aproveitarmos essa janela aberta para o mundo, a fim de repartirmos palavras de esperança e usarmos essa ferramenta para a glória de Deus, a edificação do seu povo e a proclamação do Evangelho. Quando eu li isso, eu lembrei do texto de 2 Pedro, que no verso 18, em outra tradução, diz exatamente isso. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. E que a gente possa fazer isso, meus irmãos, que esse texto ele venha para nos lembrar dessa grande lição. Nós somos chamados a sermos discípulos de Cristo. O discípulo é aquele que ele aprende com a vida do seu mestre, ele aprende sobre as palavras, ele aprende sobre a vida, sobre o estilo de vida do seu mestre, e ele aplica isso na própria vida, para que ele possa fazer outros discípulos do seu mestre. E o nosso mestre é o Senhor Jesus Cristo, que de fato, né, a gente possa usar esse recomeço, esta oportunidade, né, de estarmos reunidos agora, e a partir de agora não mais apenas pela internet, mas também presencialmente, e que a palavra do Senhor nos faça, por onde andarmos,
sermos reconhecidos como homens e mulheres de Jesus. Você topa esse desafio? Eu não sei se você topa. Eu penso que eu não devo nem topar, eu preciso assumir isso na minha vida. É uma necessidade que eu tenho de ser mais parecido com Jesus. Eu acredito que vale muito a pena você pensar na sua caminhada, na sua história, né, na sua caminhada com o Senhor Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe e que essa mensagem seja uma reflexão para te animar a seguir os passos do Mestre. Pai de amor, de graça, de misericórdia, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra e pedimos que de fato nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa porque muitas vezes nós nos parecemos mais com os homens que o reverendo Hernandes coloca nessa sua pequena reflexão do que com seguidores do Senhor Jesus. Mas em nome do Senhor Jesus, ó Pai, vivifica-nos, fortalece a nossa vida e que a nossa igreja seja uma igreja reconhecida, Pai, conhecida e reconhecida como a reunião dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Precisamos do Senhor para isso. Continua nos abençoando, ó Pai, continua nos dirigindo, nos livrando da tentação, do pecado, do engano e de todo o mal. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso amado e eterno Pai, que a comunhão e o consolo do Santo Espírito estejam sobre nós e sobre todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que o Senhor Jesus te abençoe.